Portugal vai eleger 21 eurodeputados para um novo mandato no Parlamento Europeu até 2024. A maioria dos cabeças de lista são já conhecidos e têm experiência de Bruxelas, mas há também rostos novos. É o caso de Paulo Sande, o independente pelo partido Aliança, criado recentemente pelo histórico do PSD Pedro Santana Lopes. Fomos conhecer as propostas do professor universitário Paulo Sande. No manifesto eleitoral, o partido diz que o sonho europeu está em vias de se tornar um pesadelo. Entre as 21 medidas principais está a maior supervisão por parte dos Parlamentos Nacionais, incluindo um cartão vermelho. Trata-se, obviamente, de dar ao Parlamento Nacional um poder efetivo. Mas um poder efetivo para quê? Para garantir que o nosso governo, no fundo, reflete nas negociações, no trabalho que faz com as instituições, aquilo que é a vontade das pessoas. Porque a vontade das pessoas e dos portugueses está onde? Está na Assembleia da República. E, portanto, o que a Assembleia da República faria ao receber a proposta de legislação da Comissão Europeia, porque ela já tem que vir para o Parlamento Nacional, justamente para o controle da subsidiariedade, o que faria era debater essa proposta no sentido de definir um mandato para o Governo, dizer ao Governo, olha, vais negociar, os limites são estes, os objetivos são aqueles. O cartão vermelho basicamente é dizer assim, a análise do princípio de subsidiariedade, ou seja, garantir que nas políticas partilhadas, naquelas que são, quer dos Estados, quer da União Europeia, haja uma efetiva presença e voz dos Parlamentos Nacionais, porque os Parlamentos Nacionais são de facto soberanos, mas são soberanos nessa lógica de garantir que o equilíbrio se mantém. Para isso, em vez de terem apenas aquilo que têm agora, que é o chamado cartão amarelo ou cartão laranja, ou seja, eles não conseguem de facto impedir que um processo continue se as instituições europeias o não quiserem, garantir que, em determinadas circunstâncias, obviamente com um número importante de votos, ou seja, de Parlamentos Nacionais, que possa esse processo ser travado verdadeiramente. A sensação que eu tenho é que as pessoas estão zangadas, as pessoas estão cansadas, as pessoas querem mudar, mas não sabem bem para onde. Por isso é que temos que encontrar novas fórmulas, novas propostas, novos caminhos. A Europa oferece-nos muitas oportunidades. E é isto que eu quero dizer aos portugueses. O que eu quero dizer aos portugueses é que essas oportunidades existem, que em muitos casos, de facto, nós contribuímos para o seu não aproveitamento, sendo que naturalmente também a Europa tem que olhar de outra forma, e esse vai ser, vamos chamar, enfim, de uma forma mais belicista, o combate que vamos ter de ter, para que, de facto, a ideia da coesão e a ideia de que este processo tem de ser um processo de coesão, volte a predominar na Europa. Não pode ser um conjunto, uma soma de interesses egoístas. Primeiro, formação, obviamente. E é muito importante que comecemos a usar bem os fundos estruturais também. Mais uma vez, Fundo Social, Europeu, etc. Tem de haver uma capacidade de capacitação dos nossos recursos. Em segundo lugar, a questão justamente da coesão territorial. A coesão territorial é muito importante e é importante que as pessoas, de facto, sejam capazes de perceber que um país tão desequilibrado como Portugal é um país que dificilmente consegue competir. Nós queremos que o digital seja o futuro, mas queremos que as instituições, todas elas, se alterem, se mudem, se transformem, sejam capazes de viver nesse mundo de forma a que nesse mundo sejam competitivas. Porque se não forem, ficarão para trás irremediavelmente, porque a velocidade a que tudo isto hoje acontece é incomparavelmente superior ao passado. As questões ambientais têm de estar presentes em tudo o que se decide. Quando se tomam decisões no plano da habitação, quando se tomam decisões no plano da agricultura, no plano hídrico, no que quisermos, tem de haver uma reflexão profunda e as matérias que são verdadeiramente importantes, em particular a questão ambiental, têm que estar refletidas nessa decisão. Nós não podemos ser surpreendidos com as consequências das leis que aprovamos. E depois é preciso apostar na economia circular. De facto, na reutilização dos recursos, de uma reutilização inteligente, para que, de facto, comecemos a ter, digamos, uma luz ao fundo do túnel naquilo que é a utilização deste planeta, que é onde vivemos.
Nós achamos que é preciso fazer mesmo uma separação entre refugiados e imigrantes. Não podemos tratar as coisas da mesma maneira. Não são a mesma coisa, não é a mesma situação. Há uma obrigação num caso, não há uma obrigação no outro. Uma obrigação, neste caso até jurídica, de compromisso internacional a que nós todos estamos vinculados e, se quisermos, humanitário. A Europa precisa de imigração. Todos nós falamos do inverno demográfico. Todos nós falamos disso. Todos nós sabemos o risco. Portugal, olha, uma boa parte do país não tem recursos. É também por causa do desequilíbrio, digamos, da ocupação em termos de população do nosso território. Mas é muito por causa disso. Está muito envelhecido, não há recursos. Ficam concursos desertos. Olha, bolsas que são abertas e que não são preenchidas porque não há gente, não há investigadores, não temos gente suficiente, sobretudo gente nova. As pessoas ou vêm e se integram, e ao fim de pouco tempo poderão ter ou não o estatuto de cidadãos, e depois, eventualmente, até de nacionais, ou vêm e vão-se embora. E qualquer país, para a sua estabilidade, este é o terceiro ponto, precisa de fixar essas populações. E, portanto, nós aí também temos que dar uma resposta que seja uma resposta equilibrada. O Brexit é muito difícil, porque o Brexit é quase como separar aquilo que está profundamente unido. Quando não há união, cada um vive a sua vida e até parece que funciona bem. Quando há união, e essa união é tão profunda, é tão marcada, tão vincada, é muito difícil a separação. Foi prometido aos europeus a terra do leite e do mel eternamente, o crescimento perpétuo, permanente e crescente. Isto não existe. Isso não existe e aliás está a saber que não existe. E, portanto, de repente, todos aqueles a quem isso foi prometido e que dizem, então, e agora? O que é que está a acontecer? Já não falo das desigualdades, é outro problema. Também tem a ver com isso. A Europa tem de voltar à solidariedade. Com Portugal a presidir a União Europeia em 2021, Paulo Santos sugere uma maior aposta na relação com a África. Nós gostaríamos de, inclusivamente, criar na CPLP uma capacidade, no fundo, de associação à realidade europeia muito mais próxima, de trabalhar muito mais com os vários governos, no sentido de os aproximar mais, para ver que oportunidades de facto é que decorrem da nossa pertença e que podem, no fundo, ser partilhadas e de que forma é que eles podem associar a isso. Caso seja eleito a 26 de maio, o candidato gostaria de se dedicar a temas relacionados com a reforma institucional e a relação da União Europeia com o resto do mundo.